Oi, pessoal, pedindo desculpas aí, vim aqui resolver a questão que me pediram e comentar que eu caí num errinho que eu sempre aconselho os alunos a não cometerem, então vamos ficar atentos, talvez foi um sinal, né? Quem sabe foi um sinal para a gente não cometer esse errinho, tá? Nunca mais errar isso, se é que alguma vez já erramos. Eu fiz de propósito para você não cair nesse errinho, tá bom? Qual foi o erro? Veja o seguinte: não necessariamente o elemento pertence ao período correspondente ao último subnível. Veja que no potássio aqui, o último subnível é o 4S1. A última camada é a 4. Veja que, mas não é isso que define o período dele. Veja que ele tem o primeiro período, a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada é a quarta camada. O número de camadas é que define quem é a camada de valência, qual é o período do elemento. Então, nesse caso, coincidentemente, é o último, que porque a camada de valência é a quarta camada, porque tem 4 camadas, é o quarto período, então. O flúor também acontece coincidência, porque só tem 2 níveis, o último é o 2, então a segunda camada, a camada de valência, é o segundo período. O ferro já mostra para a gente que não necessariamente o último subnível define o período. Perceba que ele tem a primeira camada, tem a segunda camada, tem a terceira camada. O último subnível é o 3D. O último subnível está na terceira camada. Porém, existe a quarta camada. Como existem 4 camadas, então a camada de valência é a quarta camada, então esse elemento pertence ao quarto período, tá certo? Então eu preciso ver o número de camadas que ele pertence e não necessariamente o último subnível. Sendo assim, então quando eu pego o exercício que nós estávamos fazendo, ele dizia que o elemento estava no quinto período. Mas esse quinto período a gente não pode dizer que é necessariamente o último subnível. O quinto período é o número de camadas que esse rapaz tem, certo? Sendo um elemento de transição, lembra que representativo termina com S ou P, transição termina com D se for transição simples, ou termina com F se for transição interna, certo? Transição interna. Nesse caso, ele pertence à família 6. Eu já mostrei isso lá na aula, que se pertence à família 6, ele tem 4 elétrons na última camada, no último subnível, 4 elétrons no último subnível, certo? Porque você soma 2 com o número de elétrons do último subnível para dar a família dele, que nesse caso é 6, certo? Então aqui tem que ser 4. Sendo assim, quando a gente vai distribuir, a gente vai achar esta distribuição para o elemento. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d4. Está terminando com D, porque é um elemento de transição. Está terminando com 4, porque eu preciso ter 4 elétrons para somar com 2 e dar 6 e pertencer ao grupo 6. E ele tem primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada, e ele tem a quinta camada, então ele pertence ao quinto período, tá certo? Sendo assim, a gente vai somar 2 com 6, 10, com 10, 20, com 10, 30, 36, 38, 38 com 4, 42. Então a nossa resposta é a letra D. O molibdênio é o elemento que a gente precisava. Então a resposta é a letra D para o exercício 17, tá bom? Espero ter esclarecido a dúvida de vocês, ter mais ajudado que atrapalhado. Beijos, fui.